Sabe que no vídeo passado eu falei sobre a vinda da família portuguesa para o Brasil. Ok, só que a história do Brasil não começa necessariamente nesse ponto da história, afinal começa em 22 de abril de 1500, quando Pedro de Alcântara liderava as 14 tropas que estavam se dirigindo à Índia, chegou aqui no Brasil, supostamente por acaso, por obra do destino. Ok, essa história você provavelmente já deve conhecer, né? Que é a história que você conhece da escola, que a escola te ensinou sobre o suposto descobrimento do Brasil. Só que você não deve saber que existe outra tese. Sim, existe outra tese que os portugueses eles já sabiam a existência do Brasil, da América, e que tudo aquilo foi uma história inventada para o povo não desconfiar deles, tá? E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu, Jovem Monarca, vou te explicar nesse vídeo o real descobrimento, ou a segunda tese, chame de como você quiser. E é isso que eu, Jovem Monarca, vou te explicar nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. A história começa com Cristóvão Colombo em Geneva. Cristóvão Colombo ele era um navegador que ele precisava de financiamento para se dirigir às Índias. Só que a viagem dele, ele queria fazer a viagem meio que dando a volta ao mundo. Como ele não ninguém sabia da existência da América, ele pensava que ele ia passar e ia chegar nas Índias. E aí ele precisava de financiamento, ele pediu financiamento para Genova, que negou o financiamento para a viagem dele. De lá ele foi para Portugal, e Portugal também negou financiamento para ele porque eles já possuíam a costa da África, então não tinha motivo para eles financiarem uma viagem para as Índias de algum navegador. Aí de Portugal ele foi para a Espanha, que não tinha nenhum território, e por isso ela financiou a viagem de Colombo para ele levar o nome da coroa espanhola na viagem dele, né, para dizer que era um mérito da Espanha se ele chegasse na Índia ou encontrasse alguma terra, que ninguém nunca ia pensar que ele ia encontrar alguma terra. Ele partiu em 1492 e ele acabou chegando onde é a América do Norte, atualmente uma terra nova, uma terra que ninguém nunca tinha descoberto, que hoje a gente conhece como América do Norte. E aí quando ele chegou lá, quando ele voltou para a Europa, ele não foi diretamente para a Espanha, ele passou primeiro em Portugal, e ele chegou lá em Portugal, né, assim, e se gabou por ter achado uma terra. E aí Portugal contratou Duarte Pacheco Pereira, né, um pirata, para seguir o mesmo caminho que Colombo fez, e depois ele iria descer alguns dias depois que ele partiu de viagem, e aí ele ia anotar tudo o que ele havia encontrado. Beleza. Ele fez isso e ele foi desenhando no papel, não sei se foi no papel, não sei, foi nos documentos, né? Ele foi riscando no papel toda a costa que o Brasil tinha, descreveu todos os habitantes, descreveu alguns nativos que estavam lá por onde ele ia passando, não fez aquele contato, né, como a história diz, não fez o contato com os nativos do Brasil. Aí ele mandou para Portugal, ele voltou para Portugal, e em 1493 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Vou explicar num resumo bem rápido. O Tratado de Tordesilhas foi a divisão daqueles mapas, está aí na tela para você. Foi a divisão daqueles mapas cheio de desenho, de monstro marino, essas coisas. Eles dividiram o mundo entre as partes de Portugal e as partes da Espanha, que era Cabo Verde, que era de Portugal, se eu não me engano. Eles dividiram 300 milhas para Portugal. Em 1494, Portugal pediu mais terras, mais milhas, só para eles. Aí a Espanha concedeu mais 70, aí ficou 370 milhas. E nessas 370 milhas pegava um pouco do Brasil. E aí? Depois vai vir outro tratado, eu ainda vou explicar em outro vídeo, tá? Mas só para não interferir no conteúdo desse vídeo. Você deve estar se perguntando, então se eles sabiam da existência do Brasil, por que é que eles não foram direto para o Brasil em 1493, em 1494? Calma, deixa eu explicar. Portugal estava muito mais interessado nas Índias, porque as Índias já eram uma sociedade formada e eles não iam ter que gastar muito indo para um novo continente. Beleza. Eles fizeram a viagem para a Índia,
só que eles tinham que passar pela Costa das Tormentas, que era um lugar muito difícil de ser passado pela África. Aí eles passaram pela Costa das Tormentas, que passou a ser chamada de Costa da Boa Esperança. Aí depois que eles chegaram nas Índias, aí eles disseram, agora sim a gente vai para o Brasil, que na época não se chamava Brasil, né? Aí eles chegaram no Brasil, aquela velha história lá de 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou com as 14 caravelas no litoral onde hoje a gente conhece como Bahia. Ok, mas também tem argumentos para comprovar isso. O primeiro argumento é que existem documentos de 1493, se não me engano, que estão lá em Portugal falando sobre o novo continente que hoje a gente conhece como Brasil. Novo continente não. Novo país, um país novo, uma terra nova, né? Assim, mais direto. E outro argumento que também usam é que Pedro Álvares Cabral, ele levou na viagem um padre e um geógrafo. Agora você me diz, para que ele precisaria de um padre e um geógrafo na viagem, se as Índias já eram conhecidas? Eles iam sair convertendo o povo, datar as coisas que tinham na Índia? Não, então não ia ser preciso. Também existia um negócio que, para oficializar aquela terra, para dizer que aquela terra era da Espanha, era de Portugal, era da Inglaterra, era da França, eles precisavam levar um padre, esse padre ia dizer que essa terra era desse determinado país, desse determinado império. E foi isso que acontece nessa imagem que está aparecendo aí na tela, o padre transformando aquela terra em terra de Santa Cruz, ou terra de Vera Cruz, não me lembro. Mas está aí o nome, tá? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se ajudou vocês a conhecerem mais a história do Brasil, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. E é isso, até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.